E eu sempre gosto de pegar alguns trechos que são falados, vamos dizer assim, do Evangelho de Jesus, que nele a gente encontra uma dica poderosa no sentido de instrumento, instruções e instrutor, que aí é o Jesus, na busca, na recuperação e na manutenção da nossa sanidade mental. Porque se você está bem mentalmente, seu corpo vai estar também. Porque quando o seu corpo adoece é porque alguma coisa a nível mental já estava acontecendo há muito tempo. O nosso corpo ele fala, né? Mostrando que existe alguma condição ou alguma situação, ou seja, circunstancial, na nossa questão na maneira como a gente vê, como a gente enxerga, como a gente sente, como a gente pensa e como a gente age no mundo, com as pessoas, com as instituições e com as situações. O que a nossa ideia não é também se transformar numa espécie de regrinha do te peguei, né? Tá vendo como você está errado? Tá vendo como você é esquisito? Não é nada disso. Reconhecer uma dificuldade é reconhecer uma falha no funcionamento e às vezes esse funcionamento está falhando porque eu desconhecia qual era a melhor maneira de fazer uso daquela minha parte da minha vida. Eu gosto de usar esse exemplo que é muito interessante de como às vezes a desinformação mata mais do que as doenças, como eu digo, né? Se eu soubesse, eu não teria fazido. Se eu soubesse, eu não teria feito, pensado, agido de algumas maneiras, vamos dizer assim, que me levou ao adoecimento físico e mental. Quando você é alvo de uma violência ou de uma tentativa de violência, a melhor maneira de você se defender é a esquiva, tá? E isso Jesus não proibiu, né? Ele proibiu a vingança, o revide, né? A violência com violência. Quando ele diz assim, se alguém te fere na face esquerda, ofereça a direita, ele estava proibindo a vingança, tá? Mas também não estava impedindo que você entregasse o pescoço para o inimigo, ou seja, ele não impediu que você se defendesse. Há quem diga, principalmente quem gosta, tem mente guerreira, né, invasiva, né, que a melhor defesa é o ataque. Muitas vezes, para quem está alimentando seu coração de ideias cristãs e com isso está fazendo isso porque quer ter mais saúde física e mental, né, a melhor defesa ainda é a esquiva, né? E a esquiva no sentido de que o outro pare de tentar te atacar porque ele não consegue te atingir, né? E quando isso acontece, isso é muito interessante. A gente vê vários exemplos nas obras doutrinárias, sejam elas as obras básicas do Kardec, as obras complementares do Camille Flammarion, Ernesto Bozano, e as obras suplementares, principalmente as do Chico Xavier e do Divaldo, vamos dizer assim, que demonstram, né, que a mansuetude, a paz, ela é contagiante, né? Mesmo que o outro seja furibundo, né, esteja enceguecido pela ira ou pela raiva. E aí é claro que isso não significa estar lidando com isso de peito aberto, como ele falou assim, de ser inerme. Você tem que ter sistemas, métodos de poder abordar aquele ser, aquele filho de Deus que está num momento de grande perturbação e muitas vezes porque ele desconhece as leis do amor, né? Ele não foi informado ainda de que existe uma outra maneira de se lidar com as dificuldades da vida e se apega ao ego, ao orgulho, né, ao egoísmo, né, e qualquer coisinha que o faça se sentir diminuído ou menos atendido do que os outros, ele se enfurece e parte para a ação deletéria, né, que aí pode ser até a questão da violência. Essa resistência, então, ao mal, ou seja, significa o quê? Não deixar que o mal, né, campeie pela desinformação. Então, quanto mais pessoas souberem que aquilo não é do bem, não é do belo e não é do verdadeiro, menos pessoas estarão cometendo aquilo achando que aquilo é natural, né? Por isso que eu falo brincando, se eu soubesse, você não teria fazido. Se você soubesse, você não teria nem falado errado. Agora que você sabe,
transmita isso para outras pessoas. Por isso que muitas vezes aqui na rádio ou nas palestras que eu dou palestra, eu falo, olha, agora eu convido vocês a serem multiplicadores, né? Falem aquilo que vocês entenderam, né, para as outras pessoas, para que se divulguem as leis de amor. Então, vamos voltar aqui, como ele diz aqui. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes, ou seja, com mais crueldade, seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição do mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Isso é muito interessante, né? A gente vê isso, como eu estava falando, em várias obras básicas, as obras complementares, suplementares, quando a pessoa é tocada pelo amor, né? É muito interessante. Várias histórias, por exemplo, de obsessores cruéis, né, de perseguidores cruéis que são visitados, né, por espíritos de luz num momento em que eles estão mais propícios às grandes mudanças e, às vezes, vêm junto pessoas significativas na questão de amor na vida desse espírito dito perturbado. E quando ele se percebe sendo lembrado por pessoas que o amam ou que amavam, vamos dizer assim, aquilo dilui, dissolve, né, o mal, vamos dizer assim. O maior diluente do mal é o bem. E diz assim, em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Claro. Então aqui vem uma coisa interessante. Quando ele fala não se entregar inerme, né, às correntes destruidoras, como é que eu lido então com o criminoso, né? Não pode ser indiferença, né? Então como é que eu faço o bem? É um bem ativo, ou seja, não é um bem passivo, ou seja, não é ser bonzinho, né? E nem bonzão. Tem que ser assertivo. Enérgico. Enérgico significa o quê? Pondo limites, porque aquela pessoa ainda está com hábitos provavelmente arraigados em sua mente que podem se repetir a qualquer momento por impulso, né? Tem que ser uma atitude renovadora. Bom, ele continua aqui, ó. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, ou seja, da desinformação, com a maldade, filha do cálculo. Então, olha que interessante. Então, pode vir o mal porque eu não sabia. E pode vir o mal porque eu sabia, mas eu preferi fingir que não existe, ou seja, calculado, né? E ele diz aqui, e as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas até em nome do próprio Cristo. Em todas as épocas, os homens cometem erros tentando reprimir a maldade. Ora porque é filha da ignorância e usando a maldade filha do cálculo também, né? Que eu acabei de falar, né? Usar a religião, usar ideias monárquicas só para poder se prevalecer e combater o mal, principalmente aquele mal que pode me tirar do poder, né? Aí ele diz aqui, guerras, revoluções, assassinatos, perseguições foram movimentados pelo homem que assim presume cooperar com o céu. É muito interessante isso, né? No entanto, ele diz aqui, os empreendimentos sombrios dos assassinatos, revoluções, guerras e perseguições nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Sim, semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca foi uma determinação de Jesus. Mas todas essas coisas, né, o sectarismo pernicioso, político, filosófico ou religioso, nunca foi uma determinação de Jesus. Okay? Então, reconhecendo antecipadamente que a miopia, né, não enxerga direito, a miopia espiritual das criaturas, né, lhes desfiguraria as palavras, o Mestre Jesus reforçou a conceituação
asseverando: eu, porém, vos digo. O plano inferior já, por ele, adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Não resista ao mal, né? Mas para acolhê-lo e para cuidar dele, você tem que saber como, né? Então, como eu falo, nenhum anjo do céu vai querer vir lá do céu para cuidar do pessoal das trevas. Quem cuida das trevas são pessoas especializadas nisso, né? Na maledicência, no 171, na mentira, na manipulação, na dominação, né? E de maneira a poder dar instrumento, instruções e instrutor, que é possível para aquela pessoa estar usando, mas tem que ficar nas trevas, porque é o padrão dela, tem que ficar no umbral, que já é a porta de entrada do céu, ou tem que ficar no céu, e assim por diante. Então, é uma maneira de a gente poder prevenir doenças mentais e melhor promover a saúde mental, é o que Jesus diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, ou seja, não pague o mal com o mal, estuda, né? Busque instrumentos, e dependendo da que você desenvolver de habilidade, com certeza Deus vai estar te usando. O programa novamente termina aqui. A gente agradece a Deus pela oportunidade da palavra e semana que vem estaremos aqui com mais um programa. Até lá. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.